Olá, pessoal! Este é o Jornal Últimas Notícias e essas são as informações que nós preparamos para essa edição de hoje, quinta-feira, dia 9 de junho. Modificações no trânsito na Avenida Planalto. Mais uma obra da prefeitura que apresenta problemas. Homem é preso por feminicídio. Começa hoje a Expo Bento. E um bloco longo, mas longo mesmo, falando de esportes. Temos bastante assunto falando de esportes dentro e fora das quatro linhas. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini. Hoje Bento Gonçalves sofrerá modificações, pessoal. Modificações parciais no trânsito. O trecho aí da Rua Xingu, que é onde inicia aí o Clube São Bento até a Avenida Planalto, sofrerá interdições aí e será necessário ir para a realização de algumas obras na via gastronômica. O fluxo de movimento de automóveis será direcionado aí para as vias ao lado. Bom, agora sim, agora iremos falar um pouquinho de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Hoje começaremos com uma notícia triste, mas muito triste extracampo. Essa notícia tomou os noticiários de todo o planeta ontem. Foi que em Caxias do Sul houve um confronto entre duas torcidas organizadas adversárias, culminando em uma briga generalizada entre as torcidas do Juventude e do Atlético. Que coisa feia, gurizada. O caso ocorreu nos arredores aí do estádio Alfredo Jaconi. Conforme a Brigada Militar, houve 4 pessoas que foram detidas e assinaram um termo de circunstanciado. Eu não sei se isso faz diferença aí. Eu tenho acompanhado vários jogos de futebol e é sempre a mesma coisa, uma torcida querendo exterminar a outra. Que coisa feia, pessoal. Vamos deixar para o espetáculo aí no campo. Bom, deste caso, no mínimo 2 pessoas saíram gravemente feridas. Outra notícia que balançou também as estruturas do esporte, que também é extracampo, é que a perícia no caso de racismo contra o jogador do Internacional Edenilson não foi comprovada. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, não foi identificado que o jogador do Corinthians, Rafael Ramos, tenha usado de racismo. Nem um vídeo aí com excelente qualidade de imagem foi possível obter essa informação. O órgão esclarece que não conseguiram encontrar a metodologia científica aplicada à análise forense de vídeos para a leitura labial deste caso. E por essa razão, é impróprio que a perícia criminal oficial do Estado afirme com responsabilidade, do ponto de vista processual e científico, que foi proferido aí pelo jogador na cena questionada. Bom, após a divulgação do laudo, Edenilson apagou todas as fotos de sua rede social no Instagram, né? E mudou seu nome para Macaco Edenilson Andrade dos Santos. Não é uma injúria, não tô aplicando racismo em ninguém, tá escrito. Ele que se botou o nome, Macaco Edenilson Andrade dos Santos. Então será que vai ficar por isso mesmo? Pois hoje tudo é isso, né? Uma ação... às vezes eles chamam isso de ação contra veneno. O jogador do Corinthians agora pode processar o jogador do Internacional por injúria, por falso testemunho. Já aconteceu várias vezes na justiça brasileira isso. Vamos seguindo acompanhando o desdobramento dessa história. E quando tivermos mais informações, iremos informar aqui no Jornal Últimas Notícias para vocês. Agora sim, agora vamos entrar em campo. Vamos falar do Internacional.
mais especificamente de Bruno Mendes. Bruno tem sido uma pecinha aí fundamental no time, né? Só que ele não poderá jogar outro jogo pelo Internacional, pois se ele jogar 7 jogos pelo Brasileirão, acarretará que ele não possa mais atuar por nenhum outro time. Pelo menos até ele assinar definitivamente com o Colorado. Por quê? Ele vai terminar então esse mês o contrato dele com o Inter. E se o Inter não assinar com ele e ele jogar mais um jogo, ele não poderá atuar por nenhum time mais aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, né? Esse terá que ficar de molho aí até o final do ano. E tá uma enrolação ainda, ninguém sabe se vai querer. O Corinthians quer muito caro, quer 6 milhões, o Internacional não tem 6 milhões, mas ele tem sido aí fundamental. Apesar que ontem ele fez o gol, né? Bom, vamos falar também de Thiago Galhardo. Ele está no Brasil, você sabia? Ele está de férias, ele tem contrato com o Celta até junho, até o final desse mês. Depois ele volta a ser do Internacional até o final do ano, mais 6 meses. Mas nessa semana ele esteve na tribuna de honra do Bahia, vendo lá um jogo lá no estádio lá, e não descartam aí a possibilidade que ele vá atuar no Bahia. Pois a direção do Bahia não descarta essa possibilidade. E falando aí do empate com gosto de vitória de ontem, né? Um dos protagonistas dessa partida foi o goleiro Daniel. O Santos até abriu o placar aos 18 do segundo tempo por Lucas Braga. E logo depois, 26, Bruno Mendes, não falei? Bruno Mendes também deixou a sua marca, deixou tudo igual. Assim, o Internacional está na 5ª colocação na tabela de classificação com 15 pontinhos. Olha ali, ó. Tá quase lá, né? Lembrando que desde que o Mano assumiu o time colorado, o time ainda não perdeu. Você viu que coisa legal? Viu como um técnico faz a diferença em um time de futebol? Do lado gremista, os números também são bons. Também são bons dentro da medida do possível, né? A equipe não sofre gols há quase um mês. O último gol sofrido do Grêmio foi contra o Ituano, lá no dia 16 de maio. O gol foi faz quase um mês, né? Hoje estamos no dia 9. E o gol da última partida, né? O gol de Diego Souza, o primeiro gol, com o artilheiro, virou o artilheiro do campeonato com 4 gols. Acabou aí com a seca do time. Já estavam há 360 minutos sem fazer gol, Grêmio, hein? Que saudade de um golzinho, né? E tudo está corroborando aí para uma fase boa. Boa para ambos os lados. É difícil de falar isso, mas os dois lados estão seguindo seus rumos. Para os gremistas e os colorados. E tudo indica que vão chegar lá. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Esse é o nosso patrocinador Natal Fitness. E a partir de amanhã tem novo comercial, novo spot aqui no Jornal Últimas Notícias da Natal Fitness. Você vai ver coisas bem legais que estão lá na Natal Fitness. Sabe onde é que é? Fica aí ao lado do Shopping La América, ao lado do estacionamento. É bem facilzinho de achar. Bom, mais uma obra da prefeitura com problemas de finalização é encontrada no município.
E desta vez o problema é no asfaltamento tão esperado pela comunidade do interior aqui de Bento Gonçalves. Esse asfaltamento aí que liga ao Vale Aurora ao Vale dos Vinhedos. O Poder Público suspendeu os trabalhos que compreendem entre os trechos 3 e 4. A suspensão foi publicada no Diário Oficial do município ainda ontem. Segundo a diretora do IPURB, a Melissa Bertoletti, os projetos desses 2 trechos serão reavaliados tecnicamente e depois serão licitados novamente para outra empresa fazer, né? Ao todo, até agora serão investidos nesse trecho aí, são 7,5 km mais ou menos, um pouquinho mais. Foram investidos 11 milhões e meio de reais. Até o momento, né? Não sei se vai ter mais algum acréscimo. Estão concluídos aí 1 quilômetro de asfaltamento. Um pouquinho mais de 1 quilômetro já está concluído. No final do ano passado, a Polícia Civil de Bento Gonçalves foi acionada para atender um chamado no bairro Santo Antão, de onde uma mulher de 46 anos teria se suicidado mediante enforcamento na sua residência mesmo. A mulher teria sido encontrada morta pelo seu companheiro. E a partir das investigações realizadas pela Delegacia da Mulher de Bento Gonçalves, sobre a coordenação da delegada Deise Salton Ruschel, foi apurado que a vítima morreu por esganadura com emprego de mãos. Alguém esganou ela, né? Foi assim a morte, né? Os elementos de prova existentes no inquérito policial apontam que o companheiro foi o responsável pela morte da vítima. Diante da conclusão dos elementos existentes, a autoridade policial representou aí pela prisão preventiva do companheiro de 41 anos, que resultou na deferida, né, cumprimento da equipe da delegada. E foi ontem, né? Ontem que prenderam o acusado. O acusado também está sendo investigado pela prática de delitos de ameaça, perseguição, descumprimento de medidas protetivas cometidas aí contra uma outra mulher, na qual ele se relacionou após a morte dessa companheira que ele foi preso ontem. A chapa começou a esquentar aí para esse acusado. Vamos a um pequeno bloco comercial e nós voltamos em seguida. Pérola Joalheria e Ótica. Trabalha com óculos de grau e de sol, semijoias, relógios de pulso e de parede, placas de homenagens e troféus esportivos. Faz o conserto de relógios, armações, joias, polimento, gravações e banho em ouro. Pérola Joalheria e Ótica. Fica na rua Doutor Antunes 25, sala 3. WhatsApp 99119-7713. Relojoaria Pérola, ao lado do Magazine Luiza, no centro de Bento Gonçalves. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. O som na medida do seu bom gosto, bem legal, né? Bom, esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorização, Natal Fitness, Pérola Relojoaria e JS Computadores, que trabalha aí com o seu problema no seu PC ou seu notebook. Fale com o Jefferson pelo 984-29-6085 ou vá até Isidoro Cavedon 763, sala 1, no bairro São Roque. Lá você acha a JS Informática. A Expo Bento e a Fenavinho começam hoje e não podemos deixar de frisar que essas feiras que acontecem simultaneamente, pois nós estaremos lá contando todas as novidades,
os shows nacionais e tudo que for para vocês entenderem que esta é a maior feira multissetorial do país. E ficou aí 2 edições estagnadas aí por conta da pandemia. E nesta edição aí, cerca de 250 mil pessoas são esperadas pela organização. E devem passar pela feira, né? E terá uma quadra de paddle, pista de skate, essa é a novidade, quadra de paddle, pista de skate, shows culturais, teatros. É uma infinidade aí de atrações aí para todos os públicos que a gente vai contando devagarinho para você aqui no Jornal Últimas Notícias. A imagem de fundo é do parque onde acontecerá a abertura hoje a partir das 18 horas. Abertura da Expo Bento em sua 30ª edição e da 17ª edição da Fenavinho. A feira que alavancou Bento Gonçalves para o mundo. Se você estiver com planos de conhecer a Serra Gaúcha, a parada obrigatória é Bento Gonçalves. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês amanhã. Grande abraço, até lá!